modo de produção, historicamente, ele está superado. Ele persiste ainda pela predominância ideológica e política. Agora, do ponto de vista objetivo, como modo de produção, modo de distribuição, está superado. Essa é uma questão que nós consideramos fundamentais para compreender qual é a tendência histórica que nós temos diante de nós, que é a superação desse modo de produção, superação desse sistema que é o sistema capitalista. Por isso que esse insólito, esse novo período histórico, coloca para os povos e nações, como nós sempre temos dito, uma encruzilhada de rumos. Ou seja, o que pode prevalecer dessa encruzilhada? O que é que pode prevalecer dessa encruzilhada? Desse entroncamento histórico? Isso vai depender do desfecho da luta ideológica e política atual em processo. Ou seja, por isso mesmo que essa luta ideológica e política atual, quando eu falo a luta ideológica e política no sentido amplo, não é só no Brasil, é o avanço exatamente dessa situação num plano maior, global, tem como centro dessa luta ideológica, por isso que é uma questão central, a definição de uma nova alternativa necessária e viável. Nós temos exatamente essa concepção. A questão hoje é exatamente a definição, a luta por essa nova alternativa necessária e viável que possa superar o sistema capitalista. Então, esse é o nosso grande desafio. Como decorrência dessa situação, evidentemente que pode surgir novas formas de ação política que seja capaz de impulsionar forças sociais e políticas que vai exatamente produzir uma força motriz necessária para a transformação revolucionária. É preciso essa força motriz, do ponto de vista político, social, que compõe, evidentemente, um conjunto das massas que forma essa força motriz. Isso é necessário para uma transformação maior, uma transformação mais profunda, que é essa alternativa que eu me referi, ou seja, uma transformação no sentido revolucionário. Se não for isso, companheiros e companheiras, vai prevalecer o sistema e a ordem atual capitalista por longo tempo histórico. Isso não quer dizer que essa ordem capitalista atual já vai cair no outro dia. O que eu quero dizer é que ela pode prevalecer por um tempo histórico maior. E se isso acontece, esse processo de mudanças, ele vai cair numa situação de estagnação e de retrocesso histórico. Daí a nossa grande tarefa, os nossos grandes desafios de abrir caminho para uma nova alternativa, para uma fase de transformação mais profunda. Essa é a nossa compreensão. As novas alternativas, falando da situação atual, é possível vicejar. O caminho dessas alternativas como rumo tem no exemplo dos países que mantiveram a perspectiva socialista, como a China, Vietnã, Cuba, entre outros, agora no caso a Venezuela, que busca soluções próprias também, aqui no caso da América Latina, esses países assumem diferentes combinações e formas de produção, no sentido de incrementar suas forças produtivas. Esse debate foi feito exatamente na mesa anterior. Qual é a grande questão hoje da experiência desses países que mantiveram sua perspectiva socialista?
porque eram países que têm sua economia mais atrasada, não era a economia capitalista mais avançada. É o desenvolvimento das forças produtivas. É não criar a contradição entre a superestrutura, o poder político, que é o poder político de democracia popular, produto da Revolução, não criar essa contradição com a base material, com a economia. A economia tem que ser um fator que leve esse poder político a construir a nova sociedade. E é por isso que é necessário o desenvolvimento dessas forças produtivas. O socialismo pleno é produto de grande desenvolvimento econômico, da modernização da economia, do aumento da produtividade do trabalho. Ou seja, um sistema econômico, político e social não supera o outro na história se a sua produtividade não for maior do que a formação econômica da anterior. Por isso é importante essa compreensão e essa experiência dessas novas alternativas que nós consideramos expressões novas do socialismo contemporâneo. No caso nosso, aqui no Brasil, e do nosso partido, nessa linha da busca, da discussão, do debate da alternativa, a alternativa a ser seguida, nós procuramos elaborar em 2009 o nosso programa, que resulta dos programas anteriores, que já teve um grande avanço do pensamento estratégico e tático do partido, sobretudo considerando a partir do nosso simbólico e importante 8º Congresso. Esse programa de 2009 é resultado de um grande esforço do partido para responder exatamente essa questão central, como nós mencionamos, qual a alternativa a ser seguida na nova luta pelo socialismo nas condições concretas do Brasil. Então está aqui essa questão relativa a esse novo período e a alternativa que se impõe diante do novo período. Eu comentei rapidamente essas novas alternativas de perspectiva do socialismo no tempo atual e o nosso exemplo. Exatamente nós procuramos, no debate dessa alternativa, no caso do Brasil, discutir essa questão com essa proposta do programa de 2009. O programa de 2009 veio exatamente para atender essas exigências, esses anseios. Esse programa nós procuramos inseri-lo na história política brasileira. Por isso que o rumo do programa, que nós resumimos como sendo uma necessidade de alcançar o terceiro grande salto civilizacional do nosso país, num resumo dessa história política brasileira, que o primeiro salto civilizacional foi exatamente aquele conjunto de grandes movimentos realizados no início da nossa história, como a independência, a abolição da escravatura, a república, etc., mas que construiu um grande país, um grande território, a mesma língua. Isso não é qualquer coisa. E o segundo passo civilizacional veio com a Revolução de 30, que coloca o Brasil na modernidade, ou seja, não só no sentido do avanço da produção capitalista, da indústria, quando o Brasil começa realmente a se industrializar, mas de conquistas importantes sociais e trabalhistas. Esse foi o segundo passo civilizacional. Um terceiro passo civilizacional, camaradas, não é mais possível nos marcos do capitalismo. Esse terceiro passo civilizacional, levando em conta essa trajetória da nossa história política, só é possível com a transição ao socialismo. Por isso mesmo que o programa insere essa visão do rumo no contexto da história política brasileira. Qual o caminho para isso? O programa também defende qual o caminho e procura exatamente dar um tom de desenvolvimento do que seria esse caminho, que é exatamente uma resposta às necessidades do curso político atual. E esse caminho é o que nós consideramos ser essa luta
pela definição de um novo projeto nacional de desenvolvimento de sentido anti-imperialista, anti-latifundiário, anti-oligarquia financeira, etc. Portanto, essa visão estrutural do nosso programa é que é a forma de debater essa alternativa. O Projeto Nacional de Desenvolvimento requer esse debate. Nós propomos isso aos trabalhadores, ao povo, a construção desse novo projeto nacional de desenvolvimento. Desde o governo Lula ao governo Dilma, que nós temos a tática de impulsioná-los no sentido de um novo projeto como esse. Portanto, é o caminho para nós alcançarmos o rumo, o objetivo maior. Dito isso, camaradas, o período histórico, a necessidade da alternativa, como a gente pode se comportar diante de uma situação dessa. Para isso tudo, camaradas, levando em conta o período histórico e essa alternativa, é necessário o Partido Comunista do Brasil. É necessário, é imprescindível para esse novo tempo e essa nova luta pelo socialismo. Ou seja, um partido munido de uma estratégia revolucionária e de uma tática, ao mesmo tempo, combativa, ampla e flexível. Essa é a compreensão do PCdoB. Ou seja, a estratégia nossa é uma estratégia revolucionária, mas a nossa tática é uma tática combativa, ampla e flexível, para que a gente exatamente coloque em prática essa estratégia. Por isso mesmo, a compreensão nossa é que precisamos sistematizar todo esse processo político a partir da própria experiência e dos ensinamentos básicos dessa experiência de 9 décadas do nosso partido. Por isso, o documento aprovado pelo Comitê Central procura, num primeiro momento comemorativo dos 90 anos, retirar lições básicas, guias básicos para forjar esse partido para esse novo tempo, para essa luta que nós resumimos como a luta pela construção do socialismo nas condições do Brasil. Essa nova luta pelo socialismo, portanto. Essas lições, camaradas, é importante considerar que, em primeiro lugar, é uma luta incessante pela existência do Partido Comunista. Não é uma luta qualquer. Essa é uma primeira lição básica que nós retiramos. É necessário um Partido Comunista contemporâneo e influente, de feição e prática revolucionárias, e isso é uma garantia para os embates mais importantes e decisivos da luta política e do próprio rumo da mudança revolucionária. Por isso, esse partido, nesses 90 anos, e pela exigência maior diante dessa nova realidade que eu aqui descrevi, esse partido é uma exigência histórica. Não é a vontade nossa, não é porque os comunistas querem, é uma exigência histórica. E esse partido que atravessou boa parte do século XX e inicia também o século XXI. Portanto, esse partido é um partido que é importante, que é necessário, que é imprescindível. Nós consideramos que já agora, na comemoração dos 90 anos, essa compreensão histórica e teórica que nós chegamos, aliás, foi dito isso aqui nas mesas anteriores. Qual é, companheiros, essa compreensão histórica e teórica que agora, no culminar dos 90 anos, nós chegamos? É que o PCdoB resgata
a totalidade da história do Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922. Ou seja, toda essa história, camaradas, é uma herança, e essa herança, quem tem exatamente o legado dessa herança é o Partido Comunista do Brasil, é o PCdoB, que antes não se tinha essa compreensão de como relacionar essas diversas etapas da construção do partido com o partido atual. Então, isso não é uma compreensão qualquer, essa compreensão da totalidade histórica do partido e o papel do partido atual. Ou seja, como nós resumimos as 3 gerações que deram o legado para essa construção e a geração atual como produto, como resultante dessas 3 gerações. E nessas 3 gerações, aqueles núcleos mais importantes que contribuíram, que transmitiram esse legado importante para a história do nosso partido e que nós somos herdeiros. Então, essa compreensão, camarada, nós não tínhamos. Eu acho que essa é uma grande conquista histórica, teórica do nosso partido. O partido, nessas 9 décadas, na sua trajetória, evidentemente, tem sido instável e passageira a existência de um partido comunista forte, grande, influente no seio dos trabalhadores. Evidentemente que nós não conseguimos, nessas 9 décadas, ter isso de forma permanente, esse partido grande, forte, influente. Isso é uma característica da nossa história. As causas, companheiros, são causas relativas ao nível do inimigo, que as classes dominantes são classes dominantes ferozes contra o partido, procurou exatamente desmontar várias vezes as direções do partido, classes reacionárias, mas também, companheiros, é necessário levar em conta as nossas condições subjetivas, que durante um longo período o partido teve um papel, digamos, zigue-zagueante, não encontrando o seu caminho revolucionário nas condições do Brasil. Teve também papel nesse sentido, oscilante, a Internacional Comunista, o Cominforne, que impunha decisões, impunha diretrizes, como se fosse universal o programa ou o caminho a seguir. Evidentemente que isso também contribuiu para essa oscilação que é importante a gente considerar. Mas, ao longo dessa experiência brasileira, a luta contra o revisionismo, se a gente considera o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, a partir daí abre-se